Fala galera, eu sou Yuri Costa e seguimos vendo a última crônica de Nárnia, a última batalha. Pela primeira vez as coisas pareciam boas para o rei Tirian. Ele tinha o auxílio da Gil e do Eustáquio vindos de Além-Mundo, tinha recuperado seu amigo precioso, o unicórnio, e ainda estava em posse da maior prova de toda aquela farsa, o jumento confuso vestindo a pele de leão. Eles se aproximaram de um grupo de anões que estavam sendo levados por alguns soldados calormanos e, confiantes de que eles iam virar o jogo, eles se revelaram sem nenhum pudor. Mas a princípio os guardas acharam que eles eram oficiais calormanos, porque eles ainda estavam disfarçados. E quando Tirian perguntou para os anões por que eles não estavam resistindo, ele teve a resposta que ele já esperava, né? Ordens de Aslan. Essa foi a deixa para ele revelar o confuso e mostrar para todos eles que eles estavam sendo enganados. A partir daí, claro, os guardas começaram a desconfiar e o rei Tirian levantou a espada e revelou que ele era o rei de Nárnia e junto com Eustáquio ele combateu os guardas calormanos numa breve batalha. Depois da luta, eles esperavam que os anões vibrassem, tivessem muito contentes e ajudassem eles na futura empreitada contra os manipuladores da colina. Só que a reação deles não foi nada como eles esperavam. Os anões tinham ficado tão furiosos de terem sido tapeados que agora eles não acreditavam em coisa alguma. Não tinha mais Aslan coisa nenhuma e seres vindos de outro mundo? Até parece, eles não iam mais ser enganados por ninguém. Eles decidiram cuidar da própria vida e abandonaram o rei. E cara, foi de dar pena. Apenas um anãozinho sobrou que acreditou nas palavras do Tirian e ficou do lado deles, um anão chamado Poggin. Eles então voltaram para a torre para pensar no que eles iam fazer, porque agora já não parecia um plano tão bom assim simplesmente chegar lá e revelar para os animais o confuso com a pele de leão, afinal eles podiam ter a mesma reação que os anões tiveram. Na torre então eles descansaram, comeram e o Poggin contou para eles tudo que eles tinham descoberto na clareira na noite anterior. Parece que o gato ruivo estava passando a perna inclusive no macaco. O Poggin escutou o gato e um calormano conversando e ambos deixaram bem claro que eles não acreditavam nem em Aslan, nem em Tash, nem em coisa alguma. E assim o ruivo bolou um plano para conseguir mais narnianos céticos para sua causa. Mas enquanto ele contava essa história, o ar ao redor deles foi ficando gelado e um cheiro podre começou a ser sentido no ar. Eles olharam então em direção à floresta e ficaram apavorados com o que eles viram. Um ser muito alto, com uma cabeça de abutre e 4 braços, flutuava em meio às árvores. Ele era igualzinho às figuras pintadas nos objetos calormanos. Sem dúvida, Tashi existia e não era uma figura nada agradável. Alguns segundos depois, quando esse ser medonho já estava longe, o calor voltou e com ele o alívio. O macaco ficou brincando com fogo, chamou o demônio e agora ele veio. Eu quero só ver o que ele vai arranjar quando ele der de cara com o próprio Tashi, disse o anão. Mas a verdade é que nenhum deles estava ansioso para ver o Tashi de novo tão cedo. Eles resolveram que não seria sensato ir em direção à colina depois da reação que eles tiveram dos anões, sem antes conseguir reforços. Então eles seguiram a leste na esperança de encontrar Passo Firme, que há muito tempo já havia ido buscar auxílio em Cair Paravel. Mas no meio do caminho eles foram interceptados por uma águia chamada Sagaz, que só lhes deu péssimas notícias. Cair Paravel tinha sido tomada pelos calormanos. Eles vieram pelo Mar Oriental e mataram todos os narnianos e dominaram o castelo. O Passo Firme também estava não muito longe dali, morto, caído na relva. Ele nunca havia conseguido entregar a mensagem do rei. Nárnia como nação já não existia mais e a tristeza se apossou do coração de todos. Agora já não restava mais alternativas. A única coisa que eles podiam fazer era tentar desmascarar os calormanos, o manhoso e o ruivo diante dos demais narnianos na próxima reunião noturna. O rei tentou mandar a Gil e o Eustáquio de volta para o seu mundo ou para algum lugar seguro, mas eles se recusaram a todo custo. Até porque eles não tinham como voltar para o seu mundo a não ser por magia, né? Seguiram então para a clareira à luz do dia, porque segundo Poggin era mais deserta de dia do que à noite quando os animais eram convocados. Se esconderam atrás do estábulo, que era aquela cabana protegida onde o confuso costumava ficar,
e aguardaram anoitecer. Já à noite, os calormanos acenderam a fogueira enquanto os animais se aproximavam e o gato ruivo combinava alguma coisa com um Tarkaan calormano e se posicionava entre os demais animais. E foi assim que começou o discurso do macaco naquela noite. Para total surpresa de Tyrion, o macaco começou anunciando que um animal havia se disfarçado de leão e estava rondando pelas matas, tentando se passar pelo Aslan. Não passava de apenas um pobre jumento e ele estava tentando enganar a todos com aquele disfarce ridículo. O Tyrion ficou de queixo caído. A sua única esperança estava indo por água abaixo. Porque agora, se eles revelassem tudo, o máximo que ia acontecer é que o confuso ia ser executado. Mas os calormanos e o macaco não iam ser desacreditados, pelo contrário. Ele só ia reforçar as palavras do manhoso. Então eles resolveram permanecer escondido e ver no que ia dar. O macaco então continuou a falar sobre Aslan, ou como eles chamavam agora, Tashlan, e como ele estava enfurecido. Só que os anões que estavam presentes na reunião ali começaram a caçoar dele e falar que não tinha leão coisa nenhuma, que a única coisa que podia ter ali dentro do estábulo era o tal jumento. O macaco, então, parecendo já esperar essa reação, disse que qualquer um ali poderia ver o Tashlan frente a frente, mas que tinham que entrar no estábulo e tinha que ser um de cada vez, e que ele não se responsabilizava se o Tashlan tivesse muito furioso e devorasse numa bocada só a pessoa que entrasse, ou o animal que entrasse, como ele havia feito na noite anterior com o rei Tyrion. É claro que o rei Tyrion não tinha sido devorado, mas eles não sabiam disso. Então os animais ficaram com muito medo, e até os anões não quiseram se arriscar, porque eles pensaram que podia ser algum tipo de armadilha. Então o gato ruivo, que já tinha combinado tudo antecipadamente, se prontificou. Eu vou. Eles fizeram toda uma cena lá, mas no fim das contas o ruivo entrou. Só que o que aconteceu a seguir, nem mesmo os calormanos estavam esperando. O ruivo miou com tanto desespero e voltou correndo para a multidão tão rápido que o próprio Tarkaan ficou assustado. Quando perguntaram para ele o que ele tinha visto, ele até tentou falar, mas tudo que saía da boca dele eram miados. Ele tinha sido transformado em um gato comum e havia perdido as suas habilidades de falar. Todos ficaram tão horrorizados com a situação que parecia que ninguém mais ia ousar entrar no estábulo. Eita, o que está acontecendo afinal? Ficou curioso? Vai ter que esperar até terça que vem. Não esquece de curtir o vídeo e que o verdadeiro Aslan venha e nos salve.